E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nesse roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de modelos e associar isso tanto ao modelo de Dalton, né, quanto às outras ideias, né, de modelos que nós temos no campo da química, na ciência, etc. Tá? Então, para poder ficar por dentro do assunto, entender como, onde, de que forma a gente utiliza aqui, qual é o limite da utilização de modelos, dá uma olhadinha no vídeo aí, tá certo? Para isso, para variar, roda a vinheta. Então, nesse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ideia de modelos, sobre química e o ensino de química, né? Lembrando que essa disciplina de química geral, ela tem como fundamental o uso de modelos e por isso a gente precisa entender um pouco melhor sobre eles, né? Bom, para começar, né, a gente pode perguntar, o que é o modelo? Claro, quando a gente fala assim, né, no dia a dia, né, na vida comum, o que é o modelo? É claro que a gente sempre pensa assim nos modelos, né, de revista, nos modelos, né, nas capas, né? Mas também existem outros modelos que a gente pode pensar e perceber por aí. Por exemplo, né, o próprio esquema, né, do funcionamento de um carro, a organização dele, né, como nessa imagem, a gente pode entender que também é um modelo. Ou, por exemplo, né, quando a gente tem lá um arquiteto, uma planta, uma projeção de uma casa, isso também é um modelo. Só que, quando a gente fala de modelo, no campo da química há mais coisas, né? Embora esses aí na tela sejam modelos, há mais ideias. Por exemplo, a gente pode falar de modelos de uma reação química por meio de uma equação. A gente pode falar de modelos de um processo, né? Como a expressão dele num próprio gráfico, né? Ou ainda a gente pode falar em química aquilo que a gente sempre, assim, quase que direto lembra, né, como modelo, um modelo de átomo, né? Então vejam que essa noção de modelo perpassa, né, a nossa situação do dia a dia, também a nossa ideia da química, e não só na ideia de átomo. Né? Não apenas quando a gente fala de um modelo atômico, estamos falando de modelo atômico. Né? Ou, aliás, de modelo atômico é modelo. Né? Não é apenas porque eu desenho este átomo aqui, né, que essas outras ideias aqui deixam de ser, né, deixam de ser modelos. Uma equação química é um modelo, né, descrito de como funciona uma equação química. Assim como este gráfico, por exemplo, a gente pode analisar, né, o eixo de energia, a relação em termos do processo da reação e como que essa energia, né, ocorre neste processo específico, seja ele, né, com um processo não catalítico, seja um processo catalítico. Então esses elementos, né, nos trazem a ideia do que seja um modelo. E nisso a gente tem que ter alguma atenção, né, alguma atenção, claro, para lembrar o quê? Vamos lá, que um modelo, né, um modelo, ele é algo real. O modelo é real, né? Ali aquele átomo, né, aquele carro, aquelas formas ali, vocês estão vendo, vocês viram, né, vocês estão vendo, vocês podem, né, até tocar uma planta, uma maquete, é algo real, né? Contudo, ele é algo real que não condiz, não condiz exatamente com a realidade. Né? É algo real que não condiz exatamente com a realidade do que, né? Daquilo que se propõe, daquilo que se propõe
a representar. Então, o modelo ele é algo real que não condiz exatamente com a realidade daquilo que ele se propõe a representar, né? Ah, calma aí, gente. A minha letra, ela não é tão feia assim. Ela é feia, mas nem tanto como tá aí, tá? Então, prometo que até o final do curso eu dou uma melhorada assim, uns 2% nela, tá bom? Mas o que vale a intenção e vai aprendendo bem aí. Se vocês logo logo vão trabalhar um pouco mais na parte dos cálculos, né, umas ideias, mas vamos pensar, por exemplo, num gráfico, né? Se eu tiver esse gráfico aqui, se vocês logo logo vão trabalhar um pouco mais na parte dos cálculos, né, umas ideias, mas vamos pensar, por exemplo, num gráfico, né? Se eu tiver esse gráfico aqui, assumindo que esse eixo aqui é o eixo do real, né? A gente pode pensar, deixa eu mudar aqui de cor, aqui, aqui. A gente pode pensar então, né, que sendo esse gráfico aqui o eixo do real, um modelo ele basicamente ele vem de um infinito, né, e vai cada vez mais se aproximando ao real, se aproximando ao real, se aproximando ao real. Só que vejam bem, né, esta linha aqui nunca vai tocar esse eixo do real, que é esse ponto zero, né? Quase que se apropriando da matemática, a gente pode assumir a ideia de limite, que vocês vão aprender logo mais, né? Mas que o limite, né, da ideia de um modelo, ele tende ao real, mas ele nunca chega a ser aquela realidade, né? É importante a gente assumir essas ideias para poder ficar um pouco mais claro, né? Mais claro essas concepções, né? Disso a gente pode tirar então, né, dessas ideias, a gente pode assumir então que o modelo ele pode sempre, né, isso é uma característica dos modelos, sempre se apoiar no real. Apoiar e, óbvio, se aproximar. Se apoiar e aproximar do real. Opa, do real. Mas ele nunca o alcança. Tá claro isso? E aí partimos de um pressuposto básico, né? Por que ele nunca alcança? Porque, né? Se ele alcançasse, deixaria de ser um modelo. E então seria a própria realidade. Né? Então ele não seria mais um modelo. Tá claro? A letra não é melhor, mas a ideia é essa. Né? Então o modelo ele é algo real, que não condiz exatamente com a realidade daquilo que se propõe a representar. O modelo sempre se apoia e se aproxima do real, mas nunca alcança, porque se ele alcançar, ele deixa de ser, né, a própria ideia de modelo. Mas para que serve o modelo? Né? E aí existem, obviamente, no campo, né, na literatura, principalmente no campo do ensino de química,
existem várias discussões sobre a noção de modelo, várias teorizações sobre as formas de desenvolver, de analisar tudo mais, né? Mas aqui, para início da disciplina, a gente pode começar por uma muito básica. A gente pode começar, né, pela ideia de modelo. Opa. Peraí, que me deu... Aqui. Bom, a gente pode começar pela ideia de modelo como servindo basicamente para duas coisas, tá? Basicamente para duas coisas. A primeira, e talvez a mais comum, que a gente mais utilize ela, né, é a ideia de que o modelo serve para explicar algo. Ou seja, se eu assumir, né, se eu assumir, por exemplo, este gráfico aqui atrás, ou este modelo atômico aqui, ou esta equação, eu posso assumir que a ideia de modelo serve para explicar, por exemplo, essa reação, explicar o processo energético da reação, né, explicar talvez as quantidades. Mas não para por aí, né? Um modelo também tem uma outra finalidade. E talvez essa seja uma das principais em termos do desenvolvimento da própria ciência. Ele serve para prever algo. Né? Ou seja, quando eu tenho lá um modelo, quando eu crio um modelo, né? Deixa eu botar aquele ar que fica meio estranho. Quando eu crio, então, um modelo, eu não estou só buscando explicar, por exemplo, aquela reação, né? Esta equação aqui não explica apenas esta reação aqui. Ela também, né, explica qualquer reação neste caso. Então, a partir do momento que eu explico algo com o modelo e eu prevejo algo com o modelo, uma reação como essa daqui, né? Deixa eu... assim, né? Isso, fica mais bonitinho. Por exemplo, então, nessa equação aqui, né, eu explico o processo da produção da amônia, eu consigo explicar, por exemplo, as quantidades, eu consigo explicar a relação, que a gente vai chamar logo mais, né, de proporção estequiométrica entre uma molécula de nitrogênio para 3 de hidrogênio, formando duas moléculas de amônia. E vejam que esse modelo ele sempre tem, né, alguns elementos que vão aproximá-lo da realidade, mas ainda vão deixá-lo distante da realidade. Por exemplo, nessa proposta que vocês têm aí na tela, né, eu tenho uma equação simples, né? Mas, por exemplo, eu não estou expressando o estado de agregação desses materiais. Por exemplo, nesta reação, eu tenho que lembrar, né? E eu posso trazer neste modelo, nesta equação, que é o modelo do que está acontecendo, a ideia de que o nitrogênio está no estado gasoso, assim como o hidrogênio e a amônia que são formados. Ou seja, com informações como essa, eu consigo cada vez mais me aproximar da ideia do real, mas nunca sendo real, né? Também eu posso pensar que nesse processo aqui eu preciso de algumas variáveis como aquecimento e pressão, né? Ou ainda, este próprio modelo aqui ele me ajuda a pensar nesta reação, nesse processo, como por exemplo, de um ponto de vista em que eu tenho tanto uma molécula de nitrogênio, de hidrogênio, de amônia, né? Ou ainda a ideia de um N de moléculas, né? N moléculas, que a gente vai chamar depois lá de mols, né? Mas sempre nesta proporção. Então, existe uma relação
entre a proporção dessas relações. Então aqui eu tenho uma proporção de 1 para 3 para 2, né? Então todos esses elementos aqui são referentes ao modelo desta reação que me ajuda a explicar ela, né? De novo, este modelo aqui não é real, porque essa equação aqui não traz todos os elementos condizentes com a realidade, mas nos ajuda a explicar. Mais do que explicar, também nos ajuda a prever, porque não interessa da onde que eu pegue esse nitrogênio, esse hidrogênio, né? Se eu desejo fazer amônia, eu consigo prever o comportamento dessa reação por esse modelo descritivo aqui para proceder à reação. Ou não interessa, né, se eu estou falando em termos de moléculas, em quantidades, por exemplo, de massa, né, ou em volumes, que pelo modelo explicativo dessa reação eu consigo compreender. Então eu consigo prever várias outras reações. E isso serve para outras ideias ainda, né? Por exemplo, para a própria noção de periodicidade, para os processos cinéticos, para os processos energéticos, para os processos eletroquímicos. Nós utilizamos uma série de teorizações, de propostas, né, que tem como sua base a ideia da modelização, tá certo? Mas eu posso pensar agora, como é que se expressa um modelo? Bem, a gente acabou de ver, né? Eu posso expressar ele por uma equação, eu posso expressar ele por um desenho, por uma proposta de representação daquela entidade, como uma ideia de átomo. Eu posso expressar isso por um gráfico, por uma tabela, né? Por um elemento talvez um pouco mais de caráter matematizado, né? Mas que ainda assim eu posso expressar esse modelo. Como eu também posso até discursivamente, né? De modo em texto, apresentar aquele modelo. Ou seja, o modelo ele se expressa de diferentes maneiras, né? E essas maneiras, a maneira de olhar para ele, de descrever sobre ele, né, de retirar informação sobre aquilo que ele explica ou sobre aquilo que ele prevê, né, depende muito do contexto de sua aplicação. Mas qual é o limite de um modelo? Se eu pegar, por exemplo, este átomo, né, essa bolinha aqui, e assumir que este seria a proposta de modelo de Dalton, né? Por exemplo, a gente vai ver ainda na nossa disciplina mais à frente, quando eu falo de um processo cinético, né, fica extremamente viável, fácil, né, e dá conta de uma série de discussões a representação do processo cinético por meio da utilização de um modelo que eu vou, né, posso chamar aqui da ideia de Dalton, né, modelo de Dalton, que é a esfera maciça, etc, etc. Nesse processo ocorre. Contudo, se eu for olhar, por exemplo, um processo explicativo, né, se eu tiver a intenção de explicar a relação da deslocalização dos elétrons, né, a variação das ligações, né, π, o modelo de Dalton não me serve. O modelo de Dalton não me ajuda a explicar aqui, porque as características dele, né, é de um modelo que assume o átomo como não tendo cargas, né, como não sendo divisível, e este átomo aqui, né, essa proposta, desculpa, essa estrutura aqui, assume, por exemplo, já um átomo que apresenta elétrons, apresenta um átomo que já é nucleado, né, apresenta um átomo que vai apresentar seus orbitais, como esses aqui que a gente tem, né? Então, eu não posso utilizar Dalton para explicar isso aqui. Então, o limite de validade de modelo é tanto aquilo que ele pode explicar adequadamente, quanto aquilo que ele não pode explicar, né? Então, nesse sentido, se eu for olhar, né, para a noção de limite, né, eu posso pensar que então este material aqui, né, este modelo por de Dalton, a gente pode utilizar, né? Então a gente usamos, sim, usamos, enquanto nos servir. Mas nos servir para quê? Nos servir para explicar e para prever algo. Contudo,
se chegamos no caso em que esse modelo não explica ou, né, não prevê, então muda-se o modelo. Nesse processo, né, de mudar o modelo, é importante destacar algumas coisas, né? Porque, bom, ok, mudamos, beleza, mas e se em algum momento necessitar, precisar usar modelos anteriores, né? Então, nesse caso, vale a pena pensar em algumas ideias, que eu vou botar aqui, né? Nada impede de utilizarmos mais, utilizarmos mais de um modelo ao mesmo tempo, nem, e aqui é um ponto bem importante, nem de usarmos um modelo anteriormente descartado. Então, isso aqui é algo que a gente tem que pensar no uso de modelos. A gente usa enquanto servir, né, para explicar e para prever algo. A partir do momento que aquele modelo não explica e não prevê, a gente muda ele. Contudo, nada impede de utilizarmos mais de um modelo ao mesmo tempo, nem de usarmos um modelo anteriormente descartado. Essa ideia é fundamental para nós, para entender que às vezes é viável trabalhar com diferentes modelos. A gente vai utilizar, por exemplo, o modelo de Rutherford, Bohr, né, um híbrido entre eles, para falar sobre ligações químicas, mas a gente vai utilizar um de Dalton para falar sobre cinética. Assim como as próprias reações, as próprias equações que a gente vai utilizar e vai representar, vão ser, né, representações de um processo e que se utilizam de uma noção modelar, né, para ocorrer. Né? Então, tanto uma equação quanto um gráfico, né, vai servir para isso. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, é essa a nossa proposta de falar inicialmente agora aqui sobre o uso de modelos, né? Espero que vocês tenham compreendido e vamos seguir aqui no nosso roteiro de hoje, né, na nossa aula, para vocês evidenciarem um pouco mais sobre essas discussões iniciais sobre a ideia de modelos e vamos começar agora a entrar um pouco mais seriamente na ideia do modelo de Dalton. Tá certo? Abração para vocês, até a próxima.